Agora, tem educação financeira no programa Mulher.com para a gente começar o ano se programando, entendendo mais sobre as finanças, sobre o mercado financeiro e a gente de fato conseguir fechar lá na frente o ano de 2015 no verde. E quem sabe, inclusive, com um dinheirinho extra. Muitas pessoas, às vezes, têm um pouquinho de medo, né, em relação a esses investimentos. Ah, Tati, o pouquinho que eu tenho, eu sempre deixo na poupança, porque é mais seguro. Será mesmo que não existem outras, né? Será que não existem outras oportunidades e outros meios da gente deixar o nosso dinheirinho guardado, mas rendendo mais? Para explicar, para falar sobre isso, a gente recebe mais uma vez aqui no nosso estúdio o professor Eli. Professor Borô, como é conhecido, né, inclusive pelos alunos da PUC Campinas, ele é consultor financeiro e durante esse mês de janeiro está participando conosco. Professor, você sabe que me chamou até a atenção, a gente teve uma telespectadora que participou pelo call center, deixou a perguntinha com as meninas, perguntando inclusive para você. Tati, pergunte para o professor Borô, por que será que hoje nas escolas não existe a disciplina da educação financeira, que seria o ideal? Concordo plenamente. Por que não existe, professor? O que você acha que falta? Olha, a primeira coisa, eu acho que é importante a gente separar os dois modelos que a gente tem de escola. A gente tem as escolas públicas e as escolas privadas. Nas escolas privadas, a educação financeira ainda é uma coisa um pouco nova, um pouco recente. Então, há muitos e muitos anos atrás, quando se falava em inglês na escola, o pessoal achava um absurdo. Hoje já é uma coisa comum, já é uma coisa natural. Então, nós estamos passando nesse momento, né, por um tempo em que as escolas estão começando a entender a importância que tem a educação financeira e estão começando a colocar na sua grade curricular, em especial no contraturno. Agora, as escolas públicas, já existem alguns programas públicos, programas do governo, mas existe uma dificuldade um pouco maior nas escolas públicas em aderir, por exemplo, a um programa de uma empresa de educação financeira, porque precisa passar por licitação. Então, assim, eu já cheguei a conversar com duas prefeituras daqui da região metropolitana de Campinas mesmo. Uma delas eu fui super bem atendido pelo pessoal da Secretaria de Educação, mas e queriam implantar, por exemplo, em uma das escolas para verificar como é que funcionava, mas ele esbarra em especial na questão da licitação. Então não se pode contratar nada pelas prefeituras sem que haja uma licitação. E aí existe um pseudo-problema que, na verdade, não existem tantas empresas de educação financeira com qualidade e com a disposição que tem de colocar os seus professores de educação financeira para trazer essa disciplina em especial. E aí, o que muita gente pensa em fazer, e que é errado, é pegar um livro de educação financeira, ou alguns programas que existem por aí de educação financeira, e pedir para que os professores da escola façam aplicação. Por analogia, é a mesma coisa que eu pegar um livro de química, entregar na mão de um professor de história e dizer, ensine química. Né? Então, para entender de finanças, né, para falar de finanças, eu preciso conhecer, eu preciso ser especialista. E a gente tem dificuldades hoje de encontrar profissionais que possam aplicar a metodologia, né, a disciplina, com metodologia voltada para crianças. Não é uma tarefa muito fácil. Que pena, mas tomara que isso mude, né? Assim como o inglês, que você deu esse excelente exemplo. Há um tempo atrás, quando começou, né, as aulas de inglês nas escolas, especialmente particulares, tinha aquele tabu, imagina! Hoje é comum. E que bom as crianças, desde cedo, ter contato com uma outra língua. Isso é importante, inclusive, para o futuro delas, né, no mercado de trabalho. Mesma coisa, educação financeira. O nosso papel é, de fato, ensinar o nosso público a entender um pouquinho mais sobre educação financeira e despertar em vocês, inclusive, a curiosidade. E aí vocês buscarem mais informações com os especialistas, porque a gente entendendo, turminha, faz a total diferença. A gente passa a compreender e, inclusive, administrar melhor o nosso dinheiro. Por exemplo, renda fixa ou variável? Tenho lá um dinheirinho guardado e quero que ele renda. Como que eu vou fazer isso? Então, professor, primeiro vamos explicar o que significa, né? A gente sempre vê nesses telejornais, ou em revistas, ou de repente o pessoal de banco conversando. O que é essa renda fixa e essa renda variável? Olha, primeiro eu quero deixar muito claro que o objetivo aqui é a gente realmente traduzir
para as pessoas esse explicar, economês, né? esse financês. O né? que significa esses termos, Para que essas as pessoas, palavras? para que as pessoas possam entender um pouco o que é isso. Então, nesse nosso bate-papo de hoje, eu vou buscar não ser técnico para evitar que as pessoas que não conhecem ainda essa área de finanças possam entender um pouquinho daquilo que a gente está falando. Então, de uma maneira bem simples, né, quando a gente fala em renda fixa, não significa necessariamente que eu tenha a promessa de uma receita, porque na renda fixa eu tenho ela sendo pré-fixada ou pós-fixada. O que significa pré-fixada? Eu vou já te antecipar, eu vou te dizer qual é o valor que você deve receber naquele determinado período de aplicação. O pós-fixado, ele segue uma determinada taxa, como, por exemplo, IPCA, que é um indicador de inflação, né? INPC, enfim, eu tenho uma série de indicadores. Então, eu tenho pré-fixado, onde eu já antecipo, eu já digo qual é o percentual que você vai receber, ou eu tenho uma renda fixa pós-fixada. Quando eu falo na renda variável, aí eu entro no mercado de derivativos, porque aí o valor ele vai variar em função de demanda e oferta de mercado, em função dos preços de mercado. Aí eu entro em bolsa de valores, eu vou entrar no mercado de futuros, mercado a termo, que é um mercado mais sofisticado, é um mercado um pouco mais complexo. Tá. Então, na verdade, eu posso fazer o investimento na renda fixa ou na renda variável. Lembrando, na renda variável, na verdade, eu não tenho essa garantia, né, de quanto eu vou receber, qual será meu lucro lá na frente. E na renda fixa, eu consigo ter um pouco melhor, né, essa garantia. A palavra garantia ela é um pouco complexa, tá? Eu acho que é importante a gente deixar muito claro para as pessoas de que existem alguns pequenos produtos, poucos produtos no mercado financeiro e no mercado de capitais. O mercado financeiro é um mercado de mais curto prazo, o mercado de capitais é um mercado de mais longo prazo, em que nós temos em garantia, por exemplo, poupança, LCI, LCA, porque está garantido até o valor de R$250 mil por CPF, por aplicador, por investidor, até 250 mil pelo Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. Nós temos outros produtos cuja garantia ela não existe. Né? Agora, as pessoas têm muito medo de perder o dinheiro. Né? Todo mundo tem medo de perder. Quando a gente fala em finanças... Dá tanto trabalho para ganhar, né, professor? Pois é, e nas finanças comportamentais a gente estuda, né, esse negócio da perda. As pessoas têm muito receio de perder, não gostam de perder dinheiro. Ninguém gosta de perder, ainda mais dinheiro. Mas é importante a gente destacar que quando a gente fala, por exemplo, em mercado de bolsa, as pessoas morrem de medo de perder dinheiro. Se eu colocar hoje, por exemplo, R$10 mil e a bolsa, por exemplo, cair e chegar em 8 mil, eu perdi R$2 mil? Não, você não perdeu R$2 mil, porque você não vendeu as suas ações. E é importante entender que quando você comprou aquelas ações e pagou R$10 mil por elas, você tem o direito de receber os lucros da empresa, que a gente chama de dividendo, é chamada distribuição de dividendos. Então, quando eu invisto numa empresa por meio da Bolsa de Valores, o meu objetivo não é a volatilidade dos preços de mercado, isso como investidor, não como especulador, mas receber as receitas provenientes dos lucros que essa companhia tá trabalhando, está gerando lucro e vai devolver, vai entregar isso para os acionistas. Interessante. E quando eu compro, por exemplo, uma ação na bolsa, esses lucros da empresa, isso eu vou receber mensalmente ou não, professor? Eu vou receber só lá na frente quando eu for resgatar isso? Olha, Bolsa de Valores, as empresas que hoje estão listadas na Bolsa costumam distribuir dividendos pelo menos uma vez por ano. Então, anualmente, elas fazem a distribuição de dividendos, isso existe registro, é feito por meio, né, da Bolsa de Valores, a CVM, Comissão de Valores Imobiliários, sabe do que está acontecendo, tudo isso é colocado com transparência para o mercado e cada vez mais a gente tem trabalhado a transparência. Inclusive, em 2009, nós recebemos uma comissão norte-americana no Brasil para entender como é que funciona a Bolsa no Brasil, a transparência que a gente tem. Então, a Bolsa de Valores, de fato, é extremamente transparente e não é arriscado você colocar, você comprar ações na Bolsa. Porque hoje, quando você compra uma ação, por meio de uma corretora de valores, então para comprar uma ação, o que eu preciso fazer? Primeiro eu me registro numa corretora. Certo. Na hora que eu tiver a minha conta na corretora, eu mando dinheiro para essa corretora e ela vai subir um dinheiro virtual para mim.
Entendi. Então, na verdade, existe esse intermédio de uma corretora e, portanto, de um corretor, um profissional especializado, e ele que vai intermediar. Isso, e o corretor não só vai intermediar, como ele também vai auxiliar o investidor com informações. Ele não vai te dizer, olha, aplique aqui, invista lá, Tá. tire, esse não é o momento. Mas ele vai te dar uma série de informações que te permita tomar a sua decisão de investimento ou não naquele determinado momento. E a partir do software que ele disponibiliza, que a gente chama de home broker, então, por meio desse software, eu vou comprar e eu vou vender ações no mercado de bolsa. Agora, a bolsa de valores, ela garante para você que aquilo que você comprou, de fato, será entregue. E no momento em que você for vender as suas ações, ela garante para você que você vai receber o teu dinheiro. Então, é uma garantia firme que a Bolsa de Valores te dá. Se em algum momento você resolver vender uma ação para alguém que não tem o dinheiro, a Bolsa de Valores, ela cobre, ela te paga e depois ela vai fazer a investigação do que aconteceu. Então, é uma garantia, sim. A Bolsa de Valores é extremamente séria aqui no nosso país. E aí, então, para eu conseguir uma ação na bolsa, eu preciso obrigatoriamente procurar uma corretora. Necessariamente. Eu preciso ter uma conta numa corretora. Existe no site da Bolsa de Valores toda a relação de corretoras. E aí você escolhe aquela que melhor deve te atender. Então, existem softwares diferentes, nem todas trabalham com o mesmo programinha, e nem todas oferecem as mesmas informações. Afinal de contas, cada corretora tem a sua equipe. E aí vai de você escolher a equipe que melhor te atende, aquela que te dá o suporte melhor. Existe um valor mínimo, professor, para a gente conseguir adquirir uma ação, comprar uma ação na bolsa? Olha, essa tua pergunta ela é muito comum, tá? É importante a gente entender que existem dois mercados de bolsa de valores, que é o mercado à vista, que ele funciona com um número certo de ações, são 100 ações, na verdade, um pacote de ações, que a gente chama de lote, ou eu vou para o mercado fracionário. O mercado fracionário ele tem menor liquidez, as pessoas elas negociam menos ações no mercado fracionário. Então, qual é o valor de uma ação, né? Uma ação, por exemplo, pode me custar R$50. Com R$50 eu já posso entrar no mercado. Mas para eu comprar um lote de ações, é 100 vezes esse valor. O problema é que se eu comprar uma única ação, o que eu vou pagar de taxas, o que eu vou pagar de emolumentos, o que eu vou pagar de valores para poder manter essa única ação, o valor é um pouco maior do que aquilo que me custa, então não compensa. Minha recomendação, quem quer começar a brincar com bolsa de valores, pelo menos R$5.000, o ideal R$10.000. Com R$10.000 já dá para brincar à vontade na bolsa de valores. Perfeito. Uma outra sugestão, turminha, uma outra informação importante. Então, por exemplo, você tem um dinheirinho e você busca essa rentabilidade, né? Lá na frente você quer, de fato, um lucro. Então, por exemplo, você tem essa opção de buscar a bolsa de valores, né? Buscar essas ações e aí você precisa do intermédio de uma corretora. Inclusive, é bom porque daí esse profissional, né, especializado, ele vai te orientar, ele vai passar essas sugestões. Olha, subiu, desceu, é um período bom para comprar, um período bom para vender. Então, a gente tem esse auxílio. Precisa, claro, fazer um cadastro direitinho, mas só para a gente entender melhor, né? Quando a gente vê, inclusive, aí nos telejornais, subiu a bolsa, despencou a bolsa. Então, é importante para a gente, inclusive, saber sobre o mercado financeiro. Outra opção, essas ações que a gente tem direto com o banco. Então, muitas pessoas têm a poupança. Além da poupança, existem os títulos, certo, professor? E aí a gente tem aí alguns termos, algumas iniciais que a gente sempre ouve falar e é difícil entender a diferença. Qual que será que é o melhor? E vamos entender melhor então agora no programa. LCI, LCA, CDB, isso são títulos privados que eu consigo no banco. Isso. Existe a opção de comprar em banco. Tá. As LCIs e LCAs hoje são super comuns, que são as letras de crédito imobiliário e de agronegócio. A ideia é que comprando uma LCI ou uma LCA, você está ajudando a financiar o agronegócio ou as carteiras imobiliárias. Então, você compra hoje uma LCI, o banco vai fazer o recebimento desses valores, vai emprestar esse dinheiro para fomentar o mercado imobiliário ou fomentar o mercado de agronegócio. Esse mercado ele te traz um retorno e aí ele volta, obviamente, para aquele que está investindo no negócio.
também hoje é garantido pelo fundo garantidor, até R$250 mil. Então, hoje, até R$250 mil por CPF não existe absolutamente nenhum risco envolvido. Então, é muito tranquilo para quem quiser investir. Agora, qual é o problema do LCI e do LCA que poucas pessoas falam? Se hoje você for ao banco e quiser investir em LCI e LCA, alguns bancos, não vou citar nomes de bancos, mas em geral eles vão te pedir um depósito mínimo de R$50 mil. Então não é todo mundo que dispõe de R$50 mil para começar a fazer um investimento em LCI e LCA. Então existem outras opções. Por exemplo? Por exemplo, a gente tem o CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário. O que é isso? Nada mais é do que um depósito que eu vou fazer no banco, por isso se chama um certificado de depósito bancário. É um certificado que eu recebo por ter depositado esse dinheiro no banco. E aí o banco ele vai me remunerar num valor um pouco maior do que normalmente remunera a poupança, porque o banco sabe que eu vou demorar para receber esse dinheiro de volta. Então o CDB ele tem, por exemplo, um prazo de 2 anos. O banco sabe que em 2 anos eu não vou pegar esse dinheiro de volta. Então ele pode trabalhar com esse dinheiro ao longo de 2 anos para me remunerar um pouquinho mais do que eu teria de receita, possivelmente, se eu deixasse o meu dinheiro parado em poupança. Acaba rendendo mais, então, no CDB? O CDB, teoricamente, ele rende mais. Obviamente, eu preciso fazer as avaliações, a gente precisa olhar taxas, porque existem taxas, né, que os bancos cobram para poder trabalhar, mandar contrato, ter isso disponível, mas, em geral, ele é mais interessante que a poupança. Agora, o que a gente não pode esquecer, e muita gente tem falado disso, é o Tesouro Direto. Tá? Tesouro Direto nada mais é do que eu financiar as contas do governo. Então, o governo precisa de dinheiro para poder fazer as suas obras, para poder fazer aquilo que ele precisa. Para isso, ele precisa de dinheiro, então ele financia colocando títulos no mercado. Eu posso comprar esse título. Então, quando eu tenho lá uma conta na minha corretora, e aí eu preciso, né, de uma corretora, seja a corretora do banco, seja uma corretora de valores independente, eu consigo comprar frações desse título. Então, normalmente, quando eu vou ali no meu sistema para comprar, eu vejo ali, um título custa R$2 mil. Eu não preciso comprar um título, não necessariamente eu compro um título, eu posso comprar frações de 10%. Então, eu posso comprar 10% de um título de R$2 mil. Então, com R$200, eu já consigo comprar um título do governo. Interessante. E ele rende, normalmente, muito mais do que uma poupança. Hoje de manhã, eu estava dando uma olhada, existem alguns títulos que estão rendendo uma média aí de 12,3% pré-fixado. O que significa isso? Que se eu for levar esse meu investimento, essa minha aplicação até o final, e se não me falha a memória, era até 2017, então não é tão longo prazo assim, a gente consegue ter uma rentabilidade de 12,3%, 12,4%. Se a poupança ela rende 6%, é o dobro. Então, deixar o dinheiro... É uma boa diferença, inclusive, é uma belíssima gente? Lá na frente, imagine o dobro de dinheiro, por exemplo, que estaria ali rendendo na poupança. É só importante a gente dizer que já no Tesouro Direto existe o imposto de renda, que não tem na poupança. Existem alguns outros encargos, algumas outras taxas que eu preciso pagar no Tesouro, que eu não pago na poupança. Mas ainda assim, a diferença ela é muito grande. Mas no caso do Tesouro Direto, eu também preciso desse intermédio de uma corretora, como no caso das ações da Bolsa, para eu conseguir adquirir esse título. Isso, precisa ter uma conta numa corretora. Agora, as pessoas não precisam ficar preocupadas, não. É super fácil, entrar, quer dizer, entrar no site, coloca, por exemplo, lá no nosso oráculo, né? Corretora de valores, aí sai um monte de corretoras, ou entra no site da Bolsa de Valores, tem lá toda a listagem das corretoras. Procura uma corretora, dá uma olhada, dá uma ligadinha, pergunta como funciona. É super simples, faz o cadastro e já começa a operar. Nada de dificuldade. Perfeito, adorei nosso bate-papo. Pena que hoje o tempo acabou, professor, mas na segunda-feira que vem quero o senhor de volta, pode ser? Pode. E aí a gente vai falando mais sobre essa questão de educação financeira e sobre esses termos, né, que a gente sempre lê em jornais, sempre vê na TV, sempre escuta no rádio, e às vezes tem um pouquinho de dificuldade de entender e compreender. E a nossa intenção nesse mês de janeiro é justamente explicar um pouquinho mais para o nosso público. E a partir daí despertar a curiosidade, e aí cada um vai buscando também mais informações e quem sabe faz aí um bom investimento.
Obrigada, viu, professor Borô? Uma ótima semana e até a próxima segunda. Para todos nós, muito obrigado. Turminha, e qualquer dúvida, qualquer perguntinha, manda pra gente durante essa semana. E aí, na próxima segunda, o professor Borô pode esclarecer a sua dúvida. Intervalo rápido e, na sequência, eu volto com dica de pintura. Tem passo a passo com Eliana Rolim.